Olá, estamos de volta novamente com a nossa livecast, o nosso programa Cuidando de Quem Cuida. No nosso bloco de Cuidando de Mulheres que Cuidam, nós resolvemos separar uma edição especial. É lógico, porque os homens também precisam de um cuidado, de autocuidado e de ter quem cuide deles. No nosso Novembro Azul, nós aqui no nosso programa Cuidando de Quem Cuida, trouxe uma seleção de pessoas que são profissionais e vão falar um pouquinho dessa questão da saúde masculina, porque afinal de contas, os homens, mesmo que sejam esportistas ou que estejam sempre buscando algum hobby na vida, muitas vezes esquecem daqueles exames que são tão necessários. Às vezes exames básicos, não é verdade? Hoje nós estamos aqui com dois médicos super simpáticos, maravilhosos, que se disponibilizaram dentro de suas agendas, que são bem acirradas, para estarem conosco, falando do sedentarismo masculino, daquele cuidado que é preciso. Nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Abreu, que é médico urologista, e o Dr. Rendel Casita, correto? Correto. Que é médico cirurgião. É uma honra imensa para o nosso programa tê-los conosco, e você que está nos assistindo, que chegou agora ou que está desde o início, não esqueça, compartilhe essa live, deixe o seu sininho, também deixe seu comentário se você gostou, se quer saber de alguma coisa, porque nós não vamos parar por aqui. Temos muito a fazer, muito a contribuir e com certeza a sua presença é mega especial. Mas nós queremos saber um pouquinho. Se você também pode deixar aí nos comentários, faz alguma atividade física, se a sua alimentação está em dia, lembrando que a nutricionista hoje falou sobre muitas coisas que nós ingerimos com descuidos. Ah, como eu fiquei pensativa. Mas tudo bem, vamos mudando, aprendendo e mudando. E seja sincero com você. Eu penso que nos preocupamos muito com o que o outro vê em nós, mas neste momento, se preocupe como você se enxerga. Tudo bem? E prosseguindo nessa viagem de conhecimento, nós vamos aqui falar com o Dr. Leonardo Abreu, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do cuidado do homem dentro do campo da urologia. Bom, antes eu queria agradecer pelo convite, né? Agradecer o Dr. Rendel, o pastor Jurema. Realmente é um prazer poder falar sobre uma situação tão importante e difícil, né, dos homens aderirem aos seus cuidados de saúde, né? Isso, na verdade, a gente tem uma dificuldade grande dos homens procurarem atenção. Na verdade, o Novembro Azul, né, foi um movimento que começou já tem quase uns 20 anos, né, mais ou menos. Acho que começou lá na Austrália. O pessoal começou divulgando sobre o câncer de próstata especificamente, né, e é o câncer mais comum do homem, né, tem mundialmente conhecido como um câncer muito frequente, e lá na Austrália eles começaram esse movimento. Na verdade era uma coisa relacionada ao bigode, eles... Uma brincadeira, né? Começando a deixar dois amigos, foram 2 ou 3 amigos? Né? Acho que foram uns 4 amigos, e aí a ideia era sinalizar a importância do câncer de próstata, né? E o importante é que eles conseguiram uma doação para um fundo de controle do câncer, né? Enfim. E aí, desde então, começaram a fazer campanhas anuais, e isso pegou e foi se espalhando para o mundo inteiro, né? E isso foi mudando, né? Era inicialmente só para câncer de próstata, mas aí incluiu câncer de testículo, incluiu saúde mental também, né? Tiveram campanhas que fizeram sobre depressão, suicídio. Na verdade, o suicídio tem vindo com muita força também, essa campanha do Movember, né? Lá da Austrália.
E a gente sabe que isso assim, não é uma coisa específica do Brasil, né? Mundialmente, os homens têm dificuldade de autocuidado, né? De procurar atenção, de procurar cuidar da própria saúde, né? E aí não é à toa que a estatística mostra que o homem morre mais do que as mulheres, né? Tem mais doenças, tanto neoplasias, né? Câncer, quanto doença cardiovascular, enfim, doença mental também, mais comum, enfim, tem uma série de comorbidades aí que acabam afligindo os homens, né? E isso acaba trazendo para a família muito sofrimento, principalmente uma família que entende que o homem é uma pessoa de extrema importância para o cuidado. Você observa que o homem, geralmente, ele está sempre com aquela postura. Eu não tenho nada, eu estou bem, não preciso tomar remédio, não preciso disso. E eu jogo uma bola ali rapidinho num campo com os meninos e daqui a pouco eu estou ótimo. É uma dor aqui, deixa pra lá. Só que, de repente, se descobre que ele tem algo muito mais perigoso, muito mais difícil, muito mais contraditório do que ir apenas a um campo, jogar um futebol e voltar dizendo que aquilo vai passar. Dr. Rendel, como o senhor vê essa perspectiva desse homem? O senhor acredita que depois de estarmos com esse Novembro Azul a todo vapor, graças a Deus, essa campanha que tem sido esperada o ano inteiro para que se fale realmente, tem visto alguma mudança no homem? O homem tem se posicionado a mudar um pouco? Acho que está em fase de melhora. As novas gerações, assim, a geração atual é um pouco mais consciente. Os antigos têm, né, são ferrabras, né, são pessoas que, os homens de maneira geral, eles têm uma certa resistência a procurar o atendimento médico. 70% dos homens que procuram atendimento, né, médico ambulatorial e o consultório são estimulados pelos familiares. Então, se a esposa, se o filho, né, se a mãe não pedir para ir, o homem não vai o homem não vai à consulta. O Novembro Azul tem essa pegada inicial do câncer de próstata, mas o homem, ele, em todas as comorbidades, a gente morre mais do que as mulheres, né, em todas as faixas etárias. A gente tem o trauma, né, quando a gente morte por trauma, acidente por acidente de trânsito, afogamento, violência de maneira geral, perfuração por arma de fogo, arma branca. Então o homem, ele morre muito mais na primeira faixa da vida, assim, dos 20 aos 45 anos de idade. O trauma está aí. É uma pandemia também, né? Acidente de moto. E depois vem as doenças cardiovasculares, né? Dos 30 aos 60 anos, 65, vem o infarto, o derrame. O homem também está liderando o ranking de mortalidade. E depois vem as doenças neoplásicas, né? O câncer. Uma hora a gente vai partir para a glória, né? Para quem quer, vai para outro plano, mas a gente pode estar nesse plano aqui vivendo da melhor maneira possível. Eu sempre faço analogia com o carro. Eu duvido que um homem ande com a correia dentada do carro frouxa, que ele não troque o óleo do carro, que ele faça todas as revisões e o carro dele está sempre limpo. Mas quando é para cuidar dele mesmo, ele não vai, né? Ele tem esse preconceito. O assunto é mais profundo, o porquê de não, mas buscar conhecimento, entender que você é um líder, é um chefe de família, que você precisa se cuidar. Você precisa daquele primeiro princípio bíblico, né, que é amar o próximo como a si mesmo. Não adianta eu amar um médico, a gente discute isso também, a gente vive menos que a população geral em função de estar cuidando de todo mundo e não estar se cuidando. O Léo, por exemplo, a gente se conhece através do surf, através de uma comunidade médica que se reúne, que tenta trazer cada vez mais médicos para o meio, não só médicos, mas profissionais da área de saúde, e tentar confraternizar e mostrar, olha, a gente tem que se cuidar, a gente tem que trazer a família para esse contexto aqui, né? Não só no esporte, mas na vida espiritual, enfim. Mas o cuidado é com a gente. Então, eu estou falando aqui primeiro com meus colegas médicos também,
para todos os profissionais de saúde que vivem nos hospitais. Os hospitais são lugares extremamente cansativos, né, extenuantes, e a gente vive naquele ambiente de estresse ali, a gente tenta harmonizar, mas a gente precisa se cuidar também, principalmente o homem, que a gente o assunto aqui é esse, a saúde mental, a saúde, falei da urológico, vamos dizer assim, mas é de extrema importância a gente tá trazendo essa conversa, quebrando esses tabus. Sim, porque quebrando são tabus. Preconceitos e tabus. São tabus. O homem se enxerga. Seria talvez, porque engraçado, falando dos homens mais antigos, que meu esposo, por exemplo, tem hoje 65 anos. Só que o meu esposo sempre foi um homem, eu digo que ele é um espartano. Eu sou uma ateniense, mas ele é um espartano. E por ser espartano, ele está sempre em atividade. Então ele tem 65 anos, mas você olha para ele e você não diz. Ele tem uma saúde impecável. O único defeitinho mesmo é na questão do joelho, que gerou ali uma artrose, mas há uma genética por trás disso tudo. Só que ele traz sempre isso para dentro de casa, ele diz, os homens, Jurema, não se cuidam, os homens se abandonam. E talvez seja justamente por um modelo criado no passado, que foi a questão de um dos super-heróis que foi trazido para ser colocado como aquele homem forte. O homem imbatível, o homem que está sempre pronto. E a verdade é, nós precisamos quebrar essa robotização, sabe? Ultrapassar essa coisa desse pensamento fantasioso do super e entender que nós somos seres humanos. Então, hoje o ideal, de verdade, é nos humanizarmos. Verdade. Nós necessitamos de uma humanização. E o homem, ele precisa urgentemente, se você que está nos assistindo, tem aqui entre a faixa de 40 a 70 anos, ou de repente de 19 até 40 anos, não importa. Importa que você precisa olhar e dizer, eu tenho que me cuidar. O valor, em primeiro lugar, está em mim como homem. A partir de mim é que as coisas acontecerão. Se eu quero ter filhos saudáveis, se eu quero ter uma sociedade ao meu lado saudável, se eu quero ter uma esposa saudável, enfim, eu preciso realmente abrir mão desse entendimento de que eu sou forte o tempo todo. Gente, até as muralhas sofrem com o passar do tempo. Concorda, doutor Leonardo? Não, eu concordo. Eu acho que isso é um dos motivos importantes, talvez, um dos primeiros, mas tem outras coisas, assim, né? O homem não é... Ele é muito, de uma maneira geral, é altruísta, né? Ele está sempre preocupado com a família e tal, e ele acaba se colocando em segundo plano, né? Especialmente nessa parte da saúde, né? Então ele leva os filhos no médico, leva a esposa e tal, e na hora dele ir espontaneamente. Isso está bem documentado, até na pesquisa científica a gente já tem muita evidência mostrando isso, que o homem que é casado, que tem uma esposa ao lado, que faz esse papel também por ele, né, de pegar o homem e levar ele no médico, ele tem incidência menor de câncer de próstata, por exemplo, né, ou pelo menos consegue detectar o câncer num estágio mais precoce, e ele morre menos. Né, a mortalidade do câncer de próstata é menor no homem casado do que no homem solteiro, né, ou viúvo, enfim. E assim, né, o sentimento de super-herói, essas coisas é um dos motivos, mas assim, o homem tem dificuldade de sair do trabalho para ir no médico, né, às vezes questão de acesso, né, no SUS, por exemplo, é tão difícil de você encontrar um urologista disponível no SUS que, né, às vezes é só em hospital, né, especializado, alguns hospitais, né, só. Então a questão do acesso não é tão fácil assim, né? Plano de saúde, mesmo plano de saúde às vezes é difícil você conseguir consulta, né? Então tem outros motivos ali por trás, né? Eu sei que é importante a gente ressaltar essa importância, né? O câncer de próstata é um câncer muito comum e que vai se desenvolvendo muito lentamente. Né? E toda essa campanha, obviamente, não vai evitar que as pessoas desenvolvam o câncer, né?
ela na verdade vai permitir a detecção no estágio mais precoce, quando os tratamentos são mais fáceis, né, de menos morbidade, menos risco de complicação. Né? Então, a importância. E, assim, o câncer de próstata é um dos chamarizes, vamos dizer assim, para o homem ir ao médico, né? Mas não é só isso. Né? Quando a gente fala hoje em dia em saúde do homem, né? Tem que ir lá no urologista para ver a próstata, mas não é só a próstata. Né? Como o René falou, tem outros tipos de tumor, né? Tumor de bexiga, tumor de rim, tumor de testículo nos homens jovens, né? O câncer de testículo é o câncer mais comum do adulto jovem, né? É super frequente, quer dizer, não é tão frequente quanto de próstata, mas é o principal câncer do adulto jovem, né? Do homem adulto jovem. E outros problemas, questões sexuais, né? A parte de disfunção erétil, por exemplo, talvez seja um dos pontos mais importantes e mais pouco pesquisados nas consultas médicas. A disfunção erétil? A disfunção erétil. Sabe por quê? Por quê? Está diretamente relacionada à doença cardiovascular. Sério? Sério. Talvez um dos primeiros sinais de que existe alguma disfunção cardiovascular. Né? Na verdade, os principais fatores de risco para a pessoa ter disfunção erétil é pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo. São os mesmos fatores de risco que levam a pessoa a infartar, a ter derrame. Né? Então, isso, assim, eu costumo falar, eu dou aula também na faculdade, né, para alunos de medicina, isso não é uma coisa exclusiva do médico urologista. Isso deveria ser uma coisa para todo clínico perguntar para os seus pacientes no consultório. O senhor tem dificuldade de ereção? Porque isso é o estalo, às vezes, para fazer toda a investigação dessa parte cardiovascular. Sabe? Ótimo. Vamos pensar nisso mais para frente, na questão de falar sobre a disfunção erétil, porque é um tabu verdadeiro, como diz, aquele que você quase não consegue ultrapassar. Doutor Heidel, como você enxerga essa questão do sedentarismo no homem? Isso é um grande problema, né, da atualidade. A gente vive de uma forma que o excesso de trabalho, a carga horária excessiva, o deslocamento, ainda mais nos grandes centros, a gente não pode também... a gente tem que ter equidade e tentar entender que cada um vive uma realidade. Né? Você pega um paciente que mora em Santa Cruz e vai trabalhar na cidade, né? Ele sai 4 horas da manhã do seu trabalho, vai para o centro, trabalha até as 5 da tarde, volta, chega 8, 9, 10 horas da noite em casa, ainda tem que ter as tarefas com a família e ainda tem que se dedicar a uma atividade física. Então, o sistema, como o doutor Leonardo deixou claro, não é só o fato de se o homem se sentir herói. Tem todo um viés aí por trás, tem todo uma atmosfera de realidade que faz com que a gente tenha dificuldade de ter uma vida mais ativa. Nem todo mundo tem a oportunidade de morar num lugar que seja propício para uma atividade física, que ele tenha acesso financeiro também para se exercitar. Os programas sociais também para educadores físicos, para atividade física nos bairros também não é uma coisa perfeita. Então, a realidade é muito dura. Então, o sedentarismo por si só faz parte do sistema que a gente vive atualmente nos grandes centros. Então, se você tem esse privilégio de ter essa dinâmica e esse compromisso de 1 hora por dia você se exercitar, é algo que realmente vai evitar diversas comorbidades, principalmente as cardiovasculares, o câncer mais para frente. Só que o sedentarismo hoje, a obesidade é uma doença, assim como o sedentarismo. É uma doença multimodal, multidisciplinar, que não é só por desleixo do paciente, por desleixo da pessoa de maneira geral. Então você tem aí fatores psicológicos, psiquiátricos, metabólicos, né? Então a obesidade ela vem associada ao sedentarismo, né? A má alimentação, aos alimentos que a gente ingere. Então é multimodal. Então você tem uma gama de profissionais aí voltados para a obesidade. Mata muito mais do que a própria pandemia matou.
Então, a gente está falando aqui de doenças de todos os âmbitos, de câncer, de doença cardiovascular, e a obesidade está inserida e o sedentarismo está dentro desse contexto. O SUS, ele tem o seu programa, né? Uma das diretrizes do SUS, se você pega as diretrizes do SUS, parece uma poesia, né? A gente chora até. O professor aqui do meu lado, ele... Quem lê aquilo vai dizer, meu Deus, é maravilhoso. E é maravilhoso. Os portugueses deixaram isso para a gente. É muito bem escrito e é muito bem relatado. Se a gente tornar aquilo ali uma realidade, poxa, a gente tem a maior saúde do planeta, com certeza. E a saúde do homem está inserida nessas diretrizes. Na América Latina é o único sistema que tem. Mas transformar isso em prática, aí que a gente tem na dificuldade. Se eu pegar aqui agora, te der as diretrizes da saúde do homem, vai falar de doença psiquiátrica, de saúde mental, vai falar de urologia, vai falar de câncer, vai falar de diabetes, e vai falar de hipertensão, vai falar de cuidados com a natalidade, né? E são vários fatores desenvolvendo e está bem relatado. Agora, como é que a gente torna isso uma realidade? Como é que a gente transforma no ato que vocês estão tendo aqui de comunicação, que é importantíssimo, de educar, né, de trazer o homem para perto e falar, você tem que se cuidar. E o sedentarismo está inserido nesse contexto também. A nossa forma de alimentação ela está extremamente equivocada. A obesidade está muito relacionada ao que você ingere. A atividade física é importantíssimo, mas não menos importante da forma que você se alimenta. Não vou nem falar de cigarro aqui, de tabagismo, de etilismo também, que a gente tem que inserir na saúde do homem. O alcoolismo, inclusive. O alcoolismo, todos eles... entorpecentes, tantas coisas que poderiam sair da vida do ser humano. Mas está assim, a gente está... E o homem é o principal dependente, né? Não é o sexo frágil, né? A taxa de suicídio no homem é infinitamente superior ao da mulher. A gente vive 7 anos a menos do que as mulheres, né? Não sei, assim, só para complementar essa coisa Sim. do sedentarismo, assim, na verdade... A gente sempre recomenda, né, a atividade física, né? Obviamente que tem os profissionais de educação física que dão a recomendação orientada, enfim. Mas na prática eu vejo assim, quando o homem faz alguma atividade física que dá prazer, seja jogar uma bola, seja dar uma corridinha na areia, andar de bicicleta, né, que ele se sente... feliz de fazer aquilo, né? Porque tem gente que para ir para a academia, né, aquilo é um peso, né? Não consegue. Então é isso que o Renan falou, pelo menos 1 hora por dia ou 3, 4 vezes por semana de alguma atividade física que goste de fazer, não é só pela questão de estar em movimento não, mas todo o benefício de saúde mental, né, que vem incorporado com aquilo é importante, né? Eu estava no simpósio lá na Medicatrix essa semana com o Pedro Luiz, que ele é um médico de medicina do esporte, e apresentou um artigo para a gente dizendo o seguinte, que atleta de ponta, ele tem a sobrevida de 5 anos a mais do que do ser humano comum, né? E justamente toca nesse assunto, que o que faz o homem mais feliz é ele fazer uma atividade que o satisfaça. Sendo que, quando eu jogo bola, a gente gosta de jogar bola, a gente gosta de surfar, gosta de jogar tênis, né, diversos esportes. O que vai manter você fazendo esse esporte por mais tempo é uma atividade resistida. O que são atividades resistidas? Pilates, musculação. Então, por mais que a gente não goste, a musculação ela é essencial para longevidade. Então, principalmente de membros inferiores. Isso evita doença cardiovascular, evita demência e vai te dar mais longevidade. Por quê? Porque você vai ter mais mobilidade, você vai se movimentar mais, você vai te dar mais autonomia. O idoso, ele não pode cair. Porque quando ele cai, ele perde mobilidade, ele perde movimento. Perdendo movimento, a sobrevida vai no pé. Então, musculação é essencial. Musculação ela faz com que você se mantenha a longo prazo nesse plano mais pleno, né? E fazendo as suas atividades a longo prazo. Né? Desculpa, eu não falei contra a musculação, não. Estou falando só que... a gente não gosta. A gente está sendo realista. Estou falando da realidade. Gente, eu estou adorando. Inclusive, aprendendo muito, porque, como eu falei, eu sou uma ateniense. Para mim, o conhecimento abre portas, traz saúde, entendimento,
boa convivência e faz com que entendamos a nós mesmos. Eu estou muito feliz com vocês aqui. E acredito que o público, você que está nos ouvindo, você esteja bem curioso acerca de algumas coisas que já estão sendo faladas aqui. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e foi tanto na fala do Dr. Leonardo quanto na fala do Dr. Heidel. A primeira questão foi quando o Dr. Leonardo comentou sobre todo o aspecto de saúde que vai interferir nessa saúde da questão da próstata, da questão da disfunção, da erétil, enfim, que seja os cuidados com o seu corpo na questão da hipertensão, da diabetes. Eu sou muito observadora, eu fui só linkando aqui, eu falei, nossa, os temas acabaram se encontrando hoje de verdade. Então, assim, se uma pessoa consegue manter uma alimentação com menos dificuldade, ou seja, se ela vai se alimentar com o pão, com o feijão, com o arroz, com os legumes, com as verduras, que são possíveis. Porque nós entendemos que nós estamos num momento financeiro muito complexo no Brasil. Então, mas se ela consegue, ela vai ter mais facilidade de ter uma saúde menos problemática, a não ser que haja uma genética por trás das cortinas, que é um outro fator que vai influenciar na saúde do homem. Se essa cortina não se abrir, mostrando que há uma genética com mais dificuldades, esse homem ele vai conseguir se manter um pouco mais saudável. Achei a fala muito perfeita, que é para entender que não é só a questão da próstata. Para chegar na próstata, há todo um desenvolvimento físico, ou seja, o corpo, né? A cabeça, o tronco, os membros estão todos aqui conversando. E como disse uma amiga que estava aqui conosco em outro tempo, o corpo dá sussurros, para depois, até dizendo, dar o grito. Então, há o sussurro. E aí o doutor Heidel comentou sobre a questão do sedentarismo, justamente dessa pessoa que tem uma vida mais complicada para fazer o exercício, para se manter ativo, para que a saúde esteja em dia, que é aquele trabalhador que mora em Santa Cruz e vai lá para o centro do Rio de segunda a sexta. E nessa hora eu dei uma viajada bonita aqui, eu fui pensando aqui, que eu sou assim, e pensei cá com os meus botões. Se houvessem políticas públicas voltadas para a implementação de todas essas diretrizes lindíssimas escritas dentro do SUS, para os setores dos trabalhos, exemplo, se trabalho 8 horas, tirasse pelo menos 30 minutos de um exercício rápido, básico. Não precisaria ter equipamentos mirabolantes. Será que isso ajudaria o homem? Olha, o que você acha? Você fala muito de herança genética aqui, né? Mas herança é aquilo que a gente recebe sem merecer, né? Tanto boa quanto ruim, né? Você recebe uma herança dos seus pais, uma casa maravilhosa, você não mereceu. Você recebe uma doença, você também não mereceu, mas você recebe. E uma herança que a gente tem, acho que vou falar dos portugueses novamente aqui. Eu também sou descendente de português, não posso falar com propriedade. A gente tem esse hábito de trabalhar de 8 às 8, né? De 8 às 5. Então, se você sai um pouco mais cedo do trabalho, o teu patrão vai te olhar e vai, pô, esse cara está indo embora mais cedo, está chegando um pouco mais tarde. Então, a gente tem essa complexidade e essa regra com o horário. E eu acho maravilhoso a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, abrir mão de 1 hora por dia para deixar seus funcionários fazendo alguma atividade física ou resistida, ou o que quer que seja, no seu ambiente de trabalho. Isso é essencial. Eu tenho um primo que mora na Holanda, e é engenheiro químico lá, e ele chega para trabalhar às 9 horas da manhã, sai às 2h30 da tarde, 3. Se ele permanecer mais tempo ali dentro do ambiente de trabalho dele, a chefia imediata pergunta: Marco, o que está acontecendo contigo? Você está com algum problema em casa? Você não vai buscar teu filho você não vai buscar teu filho no colégio? O que está? Você está precisando de mais alguém para te ajudar? Você está ficando mais tempo, hora extra? Não pode. Então aqui é o contrário disso. Então é cultural também. Sim. Do brasileiro ter que se matar de trabalhar, né? Isso atrapalha.
porque é a hora que ele iria na academia, que ele iria buscar o filho no colégio, que ele iria fazer a atividade física que ele pudesse escolher. Então, políticas são fundamentais, está bem descrito. Agora, colocando na prática de maneira geral, tanto no mundo corporativo, no mundo privado, como no mundo público, a gente ainda está longe de uma evolução assim de... Então, ainda estamos na pré-história. Sim. Dentro desses setores, ainda há uma dificuldade que precisa se pensar no momento em que esse funcionário, seja ele efetivo, seja ele CLT, enfim, não importa, que ele tenha esse momento para ele. Uma coisa, eu estava essa semana e buscando na internet alguns estudos, que eu gosto muito de ler, e me deparei com uma notícia da Ásia. E eu fiquei muito encantada, que foi quando um dos países decidiu criar um tempo para que a pessoa sente ao ar livre e fique relaxando. Não interessa quem a pessoa seja, qual a profissão, ela para tudo e tem aquele tempo. E eu fiquei impressionada, confesso que até um pouco cansada conforme eu fui lendo, no sentido assim, ficar parado sem fazer nada. Que bom. Que bom, mas como seria isso para nós, não é? Aqui, os ocidentais, que o tempo inteiro no Brasil tem essa cultura de trabalhar e trabalhar muitas vezes em 2 ou até 3 empregos, dependendo da profissão. A gente, né? Os médicos são esses exemplos, não é? E eu fiquei muito apaixonada por aquela notícia. Eu disse, nossa, uau, precisávamos disso aqui. Durante o dia de trabalho, aquele momento parar e não fazer nada. E ali é proibido pegar o celular, falar com quem está do lado. Todos têm que ficar em silêncio e deixar o fluir da natureza. Porque a natureza, ela é gratificante em relação à saúde. Sem dúvida. E se alguém tem esse momento, claro que nas grandes empresas, estou falando assim, eu sei que é um pouco de utopia aqui no nosso país, mas se as empresas, megas empresas, enfim, tivessem esse olhar dentro da medicina como do trabalho ou da segurança do trabalho, essa visão de abrir esse tempo para esse funcionário relaxar de verdade, sem precisar comer, apenas com a água ali, diante de uma planta, diante de um momento, diante de um descanso, daquele descanso, que não é o descanso, almocei, não é isso, mas o descanso físico dele relaxar, seria muito bom. É o sincronismo, né? A gente luta pelo sincronismo, você não fica nem magoado com as coisas do passado, nem angustiado com o futuro. Então, quando a gente sincroniza, acho que o surfa fica muito assim, você está sincronizado. Você não está pensando em nada, você está pensando naquele momento. Né? Não é à toa que, fazendo um gancho, o funcionário público, de maneira geral, ele tem acesso à licença-prêmio depois de 10 anos de trabalho. Depois você pode tirar 2 anos de licença sem remuneração. Isso não foi criado à toa, porque eu sou o Rendel. Hoje eu estou médico, estou cirurgião, mas não deixo de ser o Rendel. Então, só que você se perde nessa loucura toda corporativa. Então, quando você acaba... Eu sou o pai de família, eu estou o pai de família, eu estou o cirurgião, já estive bombeiro, já estive um bando de coisa, mas eu sou o Rendel. Posso estar ministro da saúde, posso estar presidiário, mas não vou deixar de ser o Rendel em momento nenhum. Então, a gente acaba se perdendo nessa loucura. Sim. Então, esse momento seja uma microdose de 1 hora por dia, você sincronizar, isso é meditação. 1 hora por dia, você se desconectar e conectar no vazio mesmo, sem pensamento. Isso é maravilhoso. Aí você sincroniza. Se eu tivesse uma pílula e pudesse dar para alguém, né, para a gente estar o tempo inteiro sincronizado, a gente ia acabar com a dose de Rivotril no mundo, né? Seria maravilhoso. Já faliu o Rivotril. O nosso Rivotril é o surf, né? A gente, como falou, a gente vai para a praia e tem os eventos que a gente faz, que são uma vez por ano só, né? Mas eu tento ir... Hoje em dia só consigo ir final de semana, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu vou e tem aquele momento de relaxamento, né? Esse sincronismo que o Reno falou. E eu tenho um exemplo na minha casa. Meu marido, ele é desde criança capoeirista. A capoeira, ela é uma arte, dança, um movimento, é tudo ao mesmo tempo. O corpo, eu costumo dizer que eu acompanhava, o corpo ele baila, tem malabarismo, é um alongamento, é uma estica e volta, é uma coisa assim fantástica. E desde criança que ele sempre praticou.
trabalhando fora e praticando a capoeira. Então, quando chegou a 65, ele chegou inteiraço. Ele fez o exame de sangue para a questão da próstata. Gente, eu fiquei assustada, deu quase nada. Eu falei, ué, colesterol, tudo dele. E ele vem de uma família, que a genética está aqui, ele vem de uma família que a família é hipertensa, tem problemas realmente de artrite, artrose, outras coisitas mais, questões mentais. Mas, no entanto, o máximo que ele tem é esse processo da artrose no joelho e tem a questão da hipertensão que não se manifesta, que não toma medicamento, mas ela está ali, porque ele é um homem ativo. É um homem lastro bom, né? Um lastro muito bom. Teve a oportunidade ao longo da vida de se exercitar. Isso aí faz toda a diferença. Eu falo para ele, assim, Deus colocou na minha vida um espelho. Eu não sei nadar, não faço nada, não ando de bicicleta, não subo na cadeira. Gente, eu estava aqui escutando as meninas falando de saúde, eu pensando, nossa... Eu acabei te ouvindo, doutor Heidel, sobre a questão dos membros inferiores. Tem que ser. Eu quase pulei da cadeira. O homem não gosta de malhar membro inferior, né? Ele só quer malhar membro superior. E eu pensando em mim, falei, nossa, como eu estou caquética, precisando mudar o pensamento. Então, mas mudar mesmo. O pensamento, vamos lá, pegando o gancho do seu esposo, que teve a oportunidade de fazer atividade física a vida inteira, isso é maravilhoso, o lastro dele, a memória muscular se torna diferenciada. Não, né, a gente fazendo aí a comparação com os atletas de ponta, que tem uma longevidade aí de 5 anos a mais, mas também vão ter outras comorbidades, principalmente cardiovasculares, ataque a arritmias e tudo mais, mas de maneira geral, um homem normal, uma pessoa normal, do atleta ao sedentário, ao que tem a vida ativa fisicamente falando, ele precisa seguir uns protocolos. Né, esses protocolos revisionais, vamos dizer assim. Né? Então, hoje a gente não vai inibir o câncer de próstata, a gente não vai inibir o câncer de colo, de intestino, o câncer gástrico, mas você pode antecipar o tratamento e ter uma longevidade mais adequada, sobrevida melhor. Né? Hoje, com 40 anos, você pode aí estar 45 anos, se tiver histórico familiar de câncer de intestino, fazer a colonoscopia, que já é um protocolo, né? Endoscopia para evitar câncer gástrico, não existe um protocolo estabelecido, mas é interessante fazer. Câncer de pulmão, a gente também pode colocar aqui nesse circuito, nesse contexto, mas aí tabagismo está totalmente relacionado, né? Então evitar o tabagismo, a gente também está seguindo, vamos supor que a gente está seguindo esse protocolo e está evitando de ter o câncer de pulmão. E a próstata, acho que o Léo pode falar melhor do que eu aqui, que também tem um protocolo a ser seguido. Não, assim, a próstata, na verdade, eu não sei se vocês chegaram a ver há algum tempo atrás, muita gente falou mal dessa detecção precoce do câncer de próstata. Sim, né? muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E alguns fake news pelas estradas. E agora, recentemente, isso voltou ao que eu acho que é o normal. Na verdade, isso foram basicamente 2 estudos muito importantes lá da Europa e dos Estados Unidos, falando contra o exame de próstata. E aí agora isso... revisaram esses estudos com mais de 20 anos agora de acompanhamento e viram que de fato tem muitos benefícios, né? Então, o grande ponto, né, na verdade, é que, como eu falei, a análise, né, a consulta para check-up de próstata não vai impedir o câncer de próstata, né? A gente vai detectar isso precocemente. E o câncer, é importante ver os fatores de risco de cada um individualmente. A gente não tem um protocolo fixo para todo mundo, né? Não, impossível. Cada pessoa deveria seguir um protocolo individualizado. Então, assim, de acordo com os fatores de risco, né, especialmente idade, histórico familiar, né? Se a pessoa tem, por exemplo, um parente de primeiro grau, se for um pai com um histórico de câncer de próstata, ela vai ter 2,5 vezes um risco de desenvolvimento de câncer também. Se for um irmão, mais de 3 vezes o risco de câncer. Então, isso é importantíssimo. A raça negra tem uma incidência maior, tanto um aumento de frequência de casos, quanto de casos mais avançados, né? Isso
A gente não sabe exatamente os motivos, mas parece que tem uma explicação biológica, parece que tem algumas mutações genéticas relacionadas a esse, na raça negra, né, na etnia negra, que favorecem o desenvolvimento de um câncer na parte mais central da próstata e que produz uma quantidade menor de PSA. O PSA é a proteína que é produzida pela próstata que a gente faz a detecção no exame de sangue, né? Esse é basicamente o check-up da próstata são esses dois exames, que é o exame de sangue, que é a dosagem desse PSA, e o exame de toque retal. Então, nos homens negros, tem uma tendência a produzir um câncer que produz menos PSA, na verdade, né? E um câncer mais difícil também da gente detectar pelo exame de toque. Talvez seja um dos motivos dessa pior característica para a etnia negra. Então, idade, fator genético familiar, né, a etnia negra. E aí, sedentarismo, obesidade... Tabagismo está relacionado ao câncer? Especificamente para o de próstata, não é tão forte assim. O alcoolismo, ele tem alguma coisa a ver com a questão do câncer de próstata? Não, especificamente não. É bom saber disso, isso é interessante. Na verdade, assim, para a próstata até tem alguns trabalhos mostrando que o álcool em pequena quantidade até talvez beneficie, mas isso é muito controverso. Não gosta nem de falar muito, né? Porque senão haja luz. Vai ter um falando aí, vou beber hoje, para não ter o câncer de próstata. Aí meu Deus, já aproveita. Não vai ser fácil. Agora, mas aí, normalmente eu falo outra coisa, tem um outro fator, assim, também é um pouco controverso, mas falam que o número de ejaculações também é um fator protetor. Então, a pessoa que tem atividade sexual, né, com uma certa frequência, teria uma menor chance de desenvolver câncer. Porém, né, isso atividade sexual sem promiscuidade. Sim, né? Sim, tendo a sua companheira. Exatamente. Ou o seu companheiro. Exatamente. Não é? Há necessidade de ter uma prática amorosa constante. Porque viver com uma pessoa, você ter um relacionamento a dois, e você simplesmente não funcionar, é preciso rever esse conceito. Sem dúvida, sem dúvida. E isso, assim, está também muito bem documentado, assim, na pesquisa científica mostra que pacientes que têm, por exemplo, doença sexualmente transmissível, tem infecção, prostatite, né? São fatores, qualquer inflamação da próstata que seja repetida com frequência, né, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de próstata também. Então, são esses principais fatores, né? Isso é importante as pessoas saberem, Sim. porque, né, se encaixou em algum desses requisitos aí, é importante já pesquisar logo procurar seu urologista, enfim. Que mais? O último, hoje em dia, está cada vez mais comum a gente fazer a análise genética, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem mapeamento genético para próstata especificamente, já tem 2 mutações genéticas bem caracterizadas, né? Que é o gene, na verdade é o HBOX31 e o gene do câncer de mama. E olha que curioso, se a pessoa tem histórico de câncer de mama na família, né, na parte materna, isso é importantíssimo. Esse gene ele é transmitido, se ele for transmitido para o homem, aumenta 4, 5 vezes o câncer de próstata, né? O risco de câncer de próstata é aumentado e com câncer normalmente muito mais agressivo, né? Então, esse gene de câncer de mama, para quem tem histórico na família de câncer de mama, hoje o plano de saúde, por exemplo, já paga essa tipagem genética. Então, então isso no plano de saúde você já encontra esse mapeamento. Para câncer de mama, mas da próstata? Da próstata não. Da próstata não. O SUS tem alguma coisa? Por exemplo, que a maioria dos brasileiros não estão ali no SUS. Tem essa possibilidade de fazer esse mapeamento? Não, só em pesquisa clínica, né? Em alguns protocolos de pesquisa do SUS que fazem em hospitais públicos, mas universitários, não é a rotina de fazer essa genotipagem. Esse mapeamento genético
a minha humilde visão e entendimento leigo, eu acho que seria muito interessante, porque, por exemplo, para mim tiraria muitas dúvidas. Sem dúvida. Minha mãe não teve, minha mãe tem 70 e alguma coisa, quase 80, não teve nenhum tumor. O meu pai faleceu com um tumor no intestino, aos 60 anos de idade. Morreu novo. Homem com todo vigor, passou mal. E por causa disso, eu tenho certa restrição. Eu não utilizo a inserção de hormônios, que eu estou na menopausa por causa disso, porque eu fico um pouco preocupada, já que eu sou a filha mais velha. No seu caso, 40 anos de idade é um protocolo para a realização de colonoscopia, no caso. Histórico familiar. Ah, que bom, nunca fiz, eu já vou pensar nisso com detalhe. Você que está ouvindo, pensa também, porque no meu caso, meu pai faleceu com essa questão do tumor no intestino. E agora o Dr. Reido está dizendo que eu nunca fiz esse exame. Mas está em tempo. É, porque eu tenho 59, dá para fazer ainda, 20 anos atrasadinhos, mas dá. Aliás, eu estou atrasada na saúde, um monte de coisa. Gente, que loucura essa apresentadora. Precisa mudar esse pensamento. O pensamento ateniense tem que mudar um pouquinho para espartano, para cuidar do corpo, do físico. O físico precisa ser cuidado. Queridos, quero agradecer. Chegou o momento mais difícil do programa. Já acabou? Já acabou. Que é a finalização, mas acabou aqui, neste momento. Porque vocês vão voltar. Eu simplesmente amei essa conversa, esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E você, público, internautas que estão assistindo, que vão nos assistir, não esqueçam. Gostou? Fez sentido para você? Gente, vai lá, clica no sininho, compartilhe essa livecast, abre o coração, leve para outras famílias. Olha, a oportunidade da internet é maravilhosa hoje, mesmo tendo dificuldades ainda em algumas localidades no Brasil. Mas aonde chegar, já manda lá para aquele teu parente, aquele teu amigo. Sabe aquele senhor de idade que está ali, sentadinho, observando a paisagem, curtindo ali a sua aposentadoria? Manda para ele poder assistir, para ter essas orientações aqui do Dr. Leonardo Abreu, do Dr. Reido Casita e dessa que vos fala. E não podemos deixar de dar as considerações finais. Quero começar com o Dr. Leonardo Abreu, urologista, que deixa aqui a melhor do seu coração para esse dia maravilhoso, para esse público que está te ouvindo. Obrigado. Eu queria só agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, né? Espero que tenha sido esclarecedor para o público. E é isso, fiquem com Deus, com saúde. Ai, saúde é tudo, gente. Hoje eu enxergo isso. Houve um tempo que eu estava só na caminhada da vida, mas hoje eu digo, mas por que eu não cuidei da saúde melhor? Doutor Reido Casita, agora neste momento maravilhoso, deixe suas considerações finais aqui para o público. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar falando de saúde na presença de uma pessoa muito querida, que é o Léo, da Jurema, que a gente veio para cá de coração aberto, tá? Não conheci ela pessoalmente, mas senti o desejo de estar aqui, chamar uma pessoa querida para estar aqui do nosso lado, falando da saúde do homem, né? Eu também sou homem, a gente também sofre essas consequências, desse sexo frágil que é o homem. Então, se puder deixar uma mensagem, se cuidem, não tenham preconceito, a gente não é super-homem, né? Ninguém aqui é super-herói, temos fragilidades. Busque ajuda do médico, do urologista, do clínico geral, do geriatra, né? Do pastor, de quem você quiser, né? Ajuda espiritual também é fundamental, a ajuda do psicólogo. A gente falou aqui muito de sedentarismo, do educador físico. Eu não queria esquecer nenhum profissional, né? Mas são diversos, assim, de maneira multidisciplinar. Mas se cuidem, busquem ajuda, se não, do amigo, se não for do familiar, de alguém imparcial, mas estejam sempre conectados com vocês mesmos. Então, essa mensagem que a gente veio deixar aqui é muito amplo,
Mas tem uns caminhos que a gente pode seguir, vocês podem seguir e podem se beneficiar deles, para que vocês envelheçam da melhor maneira possível, né? Que vocês possam ver seus netos, seus bisnetos, de maneira saudável, fazendo atividade resistida, se alimentando de forma adequada. O medicamento maior está na cozinha, né? Está na forma que a gente se alimenta. E não precisa de grandes peripécias, buscando os profissionais adequados, vocês possam estar se beneficiando disso. Então a mensagem é essa, que tenhamos um final de semana abençoado, que a conversa tenha sido proveitosa, desculpe qualquer coisa, e obrigado. Gente, queremos agradecer a você, a todos, esse momento maravilhoso. Não poderia também deixar de agradecer ao Boa Produção, que tem nos feito com todo carinho este momento aqui de parceria ativa para que este programa possa fluir. Queremos agradecer também ao Maranata Social Casamento, que tem realizado aí um feito maravilhoso, ajudando os amores da vida a concretizar aquela cerimônia bonita demais. Quero deixar também um abraço aqui ao nosso presidente, o Bispo Demilson, e a todos da nossa diretoria, e principalmente ao João, que nos cede esse espaço. Quero agradecer a presença do doutor cirurgião, médico cirurgião, o doutor Heidel Casida, que veio com muito amor, veio da sua vida para a nossa, trazer essas experiências, essa conversa saudável, esse bate-papo tão interativo. E também ao doutor Leonardo Abreu, cirologista, esse homem de um currículo impecável, que eu adorei, eu fiquei lendo lá. Muito obrigada por tanta coisa boa que foi falada aqui, sementes que foram sobre a terra, hão de fluir, hão de surgir novos pensamentos para você, homem, para você, mulher também. E uma coisa que eu quero finalizar aqui, mas que eu não podia deixar de falar. Cuidem-se, se você tem histórico na família de alguém que teve câncer de mama, procure você, homem, observar e ter uma certa prevenção acerca do câncer de próstata. Um abraço a todos, que Deus abençoe neste dia tão maravilhoso que nos deu o Senhor. Essa é a Jurema Souza que vos fala, despedindo nesse momento do programa Cuidando de Mulheres que Cuidam, aqui do programa Cuidando de Quem Cuida. Um abraço a todos. Até mais. Se você estiver